Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Bruno aqui na área mais uma vez para a gente dar uma palhinha sobre química orgânica, continuando aquela playlist de compostos orgânicos, de química orgânica para a segundo e terceiro ano. Primeiro ano depende aí do professor, enfim, mas basicamente é segundo e terceiro ano. E hoje estou dando continuidade à aula anterior, ao vídeo anterior a esse, falando um pouquinho sobre reconhecimento dos compostos orgânicos e suas propriedades. E uma dessas propriedades é a combustão desses compostos orgânicos. E aí é bom que você já aproveita e já dá aquela exercitada, dá aquela melhorada no conteúdo quando se fala de balanceamento de equação. Balanceamento de equação é uma coisa muito exigida, não que venha questão sobre isso, assim, não, nem que aparece muito, não costuma aparecer, mas é uma coisa necessária para você poder entender pelo menos a estequiometria, e estequiometria sim é muito solicitado, é muito requerido nos concursos, nos vestibulares aí, Enem vestibulares de todo o país, de todo o Brasil, né? Então eu estou aqui em Pernambuco, né? Estou aqui em Pernambuco, eu gravo aqui em Pernambuco, mas eu estou sempre antenado nos vestibulares do país inteiro, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reação de combustão dos compostos orgânicos e aí dar uma palhinha sobre balanceamento de equações. Nesse momento agora, eu coloquei só reações de compostos com oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não coloquei nem com nitrogênio, nem com enxofre ainda, porque aí vai variar, vai depender muito do tipo de combustão. E eu ainda também não coloquei as combustões incompletas no processo, porque o quadro é pequeno, não é muito grande, e eu vou ter que fazer isso em outro momento. Beleza, pessoal? Então vamos primeiro relembrar vamos relembrar o que é uma equação, uma reação de combustão. Um adendo antes, deixa eu só pedir um negócio para você, só lembrar vocês uma coisa, eu estou sem máscara, estamos em pandemia ainda, mas eu estou sozinho na minha sala, tá certo? Não tem ninguém comigo, tá tudo descontaminado aqui, que o pessoal da limpeza já deixou prontinho para mim poder gravar essa aula, tá certo? Se você puder compartilhar esse vídeo com mais colegas, se você acha que essa aula merece uma curtidazinha, um comentário para tirar uma dúvida, uma colaboração ou alguma coisa, algum acréscimo a fazer ou algo que eu tenha deixado de falar, fique à vontade, deixe um comentário, não tem problema nenhum não, tá bom? Combustão é o processo em que a substância combustível, aquela que vai queimar, a famosa queima, o vulgo queima, o popular queima, ele interage com o oxigênio, com o gás oxigênio do ar, formando basicamente compostos gás carbônico e água. Se esse composto tiver carbono, porque aqui atrás eu coloquei uma reação, que é a reação do gás hidrogênio, não tem carbono, logo não vai ter CO2. Todo composto orgânico tem carbono, logo toda combustão vai dar CO2. Se esse composto tiver hidrogênio, logicamente todo composto orgânico tem hidrogênio, ele vai dar água. E se ele tiver algo a mais, como oxigênio, como nitrogênio, como enxofre, ele pode produzir gases como SO2 e SO3. E são esses gases, quando queimam, que normalmente, quando sobem, né, e interagem com a água, eles tendem a baixar o pH da água, deixando a chuva ácida. Por isso que a gente chama de chuva ácida, certo? Mas, na verdade, não é privilégio só desses gases, tá? Metano faz isso, o diesel faz isso, gasolina faz isso, o próprio álcool faz isso. O que vai diferenciar aí é a quantidade de CO2 que sobe. Beleza, pessoal? Mas também se eu tenho gases de óxidos ácidos, como óxido nitroso, NO2, SO2 e SO3, eu também terei reações com água e terei formação de chuvas ácidas. Mas aí, agora a gente vai focar um pouquinho só nas reações. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe a teoria da coisa, eu vou mostrar a vocês uma combustão que não tem o carbono. Lembre-se, eu não coloquei em todos, mas toda reação de combustão tem calor como um dos seus produtos, tá certo? Calor não é uma matéria, calor é energia em trânsito, mas toda reação de combustão libera calor. E é a razão básica pela qual ela existe. Desde que o mundo é mundo, desde que se descobriu o fogo, que o calor existe para gerar energia, né? A combustão, a queima existe. Desde que mundo é mundo, a queima existe para gerar energia e gerar calor, certo? Então, basicamente, a gente vai ter aqui a reação de combustão do hidrogênio com oxigênio que forma água. Os motores de carros híbridos, aqueles carros que funcionam à base de hidrogênio, por exemplo, eles não poluem o ambiente. Por quê? Porque eles só liberam água no fim do processo. É o hidrogênio reagindo com o oxigênio liberando água. Só isso, certo? E aí, observe que essa reação não está balanceada, ou seja, as quantidades estão em desacordo aqui. Porque veja só, aqui eu tenho 2 hidrogênios,
aqui eu também tenho 2 hidrogênios. A quantidade de átomos de um lado tem que estar igual a do outro lado. Aqui o oxigênio tem 2, aqui eu tenho 1 só, né? Não aparece, mas aqui tem 1. Então, como essas quantidades não estão relacionadas, não estão iguais na verdade, eu preciso balancear essa equação para que ela fique assim. E eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Ou eu multiplico toda essa reação aqui por 2, ou eu boto isso. E eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Ou eu vou colocar um 2 aqui na frente do hidrogênio e um 2 na água, e aí eu balanceio tudo. Ou eu boto meio aqui na frente do O2. Pode, Bruno, colocar meio, metade? Pode. Eu não estou falando de meia molécula, estou falando de meio mol de moléculas. E você já sabe que meio mol de moléculas, 6,02 vezes 10^3. Lembra disso? Terceiro ano, né? Você vai lembrar, né? Que o mol tem sempre aquela mesma quantidade do meio de Avogadro. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar um 2 aqui na frente, eu fico 2 vezes 2, vai dar 4. Aqui também, ó, boto um 2. 2 vezes 2 vai dar 4 também. Então 4 e 4. Balanceei os hidrogênios, não mexi com a quantidade dos hidrogênios. Mas quando eu fiz isso, olha só o que aconteceu. Eu também estou multiplicando esse 2 por esse 1 aqui. Então 2 vezes 1 do oxigênio dá 2. E aqui eu já tenho 2. Então 2 é igual a 2. Parece uma carinha, né? Parece uma carinha, legal. Então, observe que a quantidade, só pelo fato de eu colocar um 2 aqui e um 2 aqui, eu já deixei todas as quantidades de átomos iguais. Se eu quisesse, eu poderia colocar um meio aqui na frente também e resolver a parada. Mas assim já tá bom. Tá certo? Então vamos lá. Quando é um composto orgânico, a diferença base é que eu tenho pelo menos carbono e hidrogênio. E ele vai reagir com oxigênio. Lembra que eu falei aqui atrás? Composto, combustível, vai reagir com oxigênio. Olha aqui, ó, o gás O2, tá certo? Como está aqui em cima também, certo? Só que, nesse caso aqui do C4H10, eu tenho carbono e hidrogênio. E se eu tenho carbono e hidrogênio em um composto orgânico, no final eu sempre vou ter CO2 e água. Se eu tenho carbono e hidrogênio no começo, eu tenho CO2 e água no final. Beleza? E aí, olha só, como é que eu faço para balancear essa equação, para deixar os seus coeficientes estequiométricos todos iguaizinhos, para ficar tudo bonitinho? Então, aqui tem uma técnica até mais fácil. Observa só. O número de carbono está aqui, ó, 4. Você vai colocar esse número aqui na frente do CO2. 4. Aqui é 4, lá vai ser 4 também. Hidrogênio, aqui tem 10. Você vai colocar lá o que multiplica para dar 10. Então, isso aqui tem 10. Aqui eu vou colocar 5. Feito isso, é que eu vou me preocupar com o oxigênio. Depois que eu fiz aquilo ali, é que eu me preocupo com o oxigênio. Então, como é que eu faço isso aqui? Olha só. Se aqui eu vou somar o que tem de oxigênio aqui, e vou acertar esse coeficiente no O2. Note, esse é o mais fácil que tem. Botei o 4 do carbono, o número do carbono no CO2. O número da água, geralmente, né, a metade dele, né, porque aqui vai ter 2. Então, se aqui era 10, aqui vai ser 5, porque 5 vezes 2 é 10. Se aqui fosse 8, aqui seria 4, porque 4 vezes 2 dá 8. Sempre a metade. O que tiver aqui, sempre a metade. Bruno, se der ímpar, não vai acontecer. Nunca dá ímpar. Sempre dá positivo, certo? Sempre dá par. Mas aí, e agora, para acertar o O2, como é que eu faço? Eu somo o que está aqui de O2 e jogo lá, acerto lá no O2, tá certo? Então, olha como é que acontece, ó. 4 vezes 2 dá 8, certo? 5 vezes 1 daqui, ó, dá 5. E somo isso, ó. 8 mais 5 vai dar quanto? 13. 8 mais 5 dá 13. E esse 13 que eu vou colocar lá. Só que, presta atenção, eu não posso colocar 13, deixa eu apagar aqui. Eu não posso colocar aqui simplesmente o 13. Não dá para colocar 13, porque ficaria 13 vezes 2, 26. Eu tenho que colocar a metade de 13, para quando eu multiplicar por 2 dá 13, entendeu? Essa é a parada. Então, quem é a metade de 13? 13 é ímpar. Eu disse que não ia dar ímpar no carbono, no hidrogênio. Não disse que não ia dar ímpar no oxigênio, certo? Quem é que vai dar ali? Pode colocar 6,5. 6 vezes 2 dá 12, então 6,5 vezes 2 dá 13. Você poderia colocar 6,5, mas eu normalmente uso a regra que o livro me dá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma fração, certo? Eu vou criar uma fração ali e vou colocar o número que deu aqui, 13, dividido pelo número que está na frente do O2. No caso é o 2 mesmo, 13 sobre 2. Se você não quiser trabalhar com frações, basta que você multiplique toda a reação por 2. E esse 2 aqui some, porque 2 dividido por 2 dá 1. Belezinha? Mas pode deixar assim mesmo, que qualquer concurso, todo livro aparece assim.
tem estresse nenhum. Vamos fazer mais um caso lá em cima. Essa molécula aqui, CH4, C4H10, ela é a principal componente do gás de cozinha. Aquele que está custando R$100 hoje, certo? Então, olha só. Aqui é o C8H18. Ficou horrível isso. C8H18, certo, pessoal? Principal componente da gasolina, está custando quase R$100 hoje, beleza? Então, olha só, né? Deixa eu vou cortar isso. C8H18 é o principal componente da gasolina, certo? A gente pode chamar de isoctano, por exemplo. Lógico que aqui eu estou colocando o isômero que eu quero dizer que é, mas poderia ser outra coisa, tá certo? Mas aqui o C8H18 eu escrevi na intenção de ser o isoctano, tá certo? É o hidrocarboneto da história, tá? Lembrando que ele é um alcano, tá, gente? Então, olha aqui, ó. C8H18, 8 vezes 2, 16. 16 mais 2 dá 18. Não está fazendo ideia do que eu estou falando? No vídeo anterior, está no card, ou está no final do vídeo, tem lá falando sobre estrutura dos compostos e dos hidrocarbonetos. Aí eu falo de alcano, alceno e alcino, beleza? Falo sobre isso aqui. Olha lá. Então, olha só, mesma coisa aqui, ó. Vou fazer de laranja agora, tá? Aqui eu tenho um 8, esse 8 eu já jogo aqui no CO2, ó, C8. Dá o 8CO2. Mas lembre que quando você bota o número aqui na frente, você está multiplicando todo ele, tá certo? Não é só o carbono, é todo ele, tranquilo? E esse 18 aqui, ó, eu vou colocar, vou puxar para cá um pouquinho, senão eu não consigo escrever, né, o número. Então, pensa só, 18, par, né? Qual é a metade de 18? 9, não é isso? Então, esse 9 eu vou colocar aqui. Então, vai ficar assim, ó. 9 vezes 2, 18, certo? Só que lembre também que ele, além de multiplicar o hidrogênio, ele também está multiplicando o oxigênio. E é isso que eu preciso fazer agora. Porque, vê só, 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. 16 mais 9 dá 25. Olha só, número ímpar, não dá para colocar aqui, certo? Quando o número é ímpar, o que a gente faz? O mesmo caso que eu mostrei lá embaixo, ó. Faz a fração aqui, bota a fraçãozinha aqui, o número da soma bota em cima e o número aqui embaixo do O2 bota embaixo. 25 sobre 2. Fim de assunto, fim de papo, né? Acabou-se aí. Aqui eu coloquei uma outra molécula que foi a intenção de ser o benzeno, C6H6. Mostrei também no vídeo anterior, quando eu falei de hidrocarbonetos, certo? E aí, basicamente, o processo... o processo vai ser o mesmo que eu mostrei. Eu vou mostrar agora de roxo. Olha só. Esse 6 aqui, eu vou jogar ele na frente do CO2 igual, certo? Com 6 CO2. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu vou colocar a metade disso, né? Então, vou colocar 3. 3 vezes 2, 6, igual a 6. E vou fazer a mesma técnica, lembrando que o número da frente multiplica os dois elementos, tá certo? Então, olha só. 6 vezes 2 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. 12 mais 3 dá 15. Certo? Então, tenho 15. Só que eu não vou colocar 15, senão fica 30, na verdade. Eu vou colocar somente a metade. Como é a técnicazinha? Faz a fração, certo? O número da soma aqui, ó. Esse número aqui que eu somei, 15, eu boto ele aqui em cima, certo? E o número de baixo do O2 eu boto ele em baixo. Equação balanceada, certo? Para finalizar o momento de hoje, eu vou mostrar a reação com uma molécula que já tem oxigênio. Aqui eu tive a intenção de escrever o álcool etílico, mas também poderia ser o éter metílico, certo? Ou o éter dimetílico. E basicamente o processo é o mesmo, certo? C2, eu vou colocar o 2 aqui na frente, observa, certo? Um detalhe muito importante. O 6, aqui eu vou colocar o 3, igual a gente fez em cima, certo? 3 vezes 2, 6, 6 também. Só que agora, e vou somar os oxigênios, né? Vou somar os oxigênios. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. E 4 mais 3 vai dar 7. Só que aqui, ao contrário do que a gente já fez nos outros exemplos, eu não vou colocar 7 sobre 2. Eu não vou fazer isso, certo? Por que eu não vou fazer isso? Porque agora a minha molécula ela já vem com o oxigênio, meu composto que vai queimar. O meu composto combustível, ele já vem com um oxigênio. Então, eu vou descontar essa quantidade aqui, daqui primeiro. Eu vou subtrair essa quantidade que está aqui no meu dedo esquerdo, ó, daqui de cima da soma.
E o restante eu vou jogar aqui do lado de cá, certo? Então, veja só, eu tenho 7 aqui, ó, 7. Lá já tem 1, então eu faço 7 menos 1 daqui. Se fosse 2, 7 menos 2. Se fosse 3, 7 menos 3. Se ligou como é que é? 7 menos 1 dá 6, certo? Então, esse 6 que sobra é que eu vou colocar aqui. E agora é a metade, né? 3, certo? 3 vezes 2, 6. Equação balanceada. Pessoal, é muito importante que vocês apaguem isso aqui. Ou se quiserem, inventem outros compostos. Pode usar alcano, alceno, alcino. Faz com o vídeo anterior. Monta um alceno, monta um alcino. Bota o O2 e CO2 e água no final. Porque é sempre assim, ó. Combustível, O2, CO2 e água. Combustível, O2, CO2 e água. É sempre assim. Inventa o teu combustível. Faz aí o teu combustível. Inventa o teu qualquer aí. Inventa um, sei lá, C5H10, C5H8. Inventa o teu, certo? Mais O2, setinha, CO2 e água. Faz isso e balanceia essa equação. Para você treinar a partir da técnica que eu ensinei hoje. É o desafio que eu te deixo, tá certo? Então eu quero ver. Se você fizer, tira uma foto, posta no Instagram, eu repostar na minha rede social. Faz isso, posta lá na rede social, posta no teu Instagram, marca eu aqui, ó, @prof. Bruno Lardião. E aí a gente vai estudar esse negócio junto, beleza? Vou ficando por aqui agora. Um forte abraço a todo mundo, valeu, pratique isso aí e tchau.